A nostalgia é uma armadilha. Ela nos atrai com a promessa de um calor familiar, de um tempo mais simples. Mas às vezes, ao olharmos para trás, descobrimos que o passado também tem dentes. Meu nome é Rafael e eu aprendi essa lição da pior forma possível. Tudo começou quando precisei esvaziar a casa dos meus pais. Eles estavam se mudando para um apartamento menor e me deixaram com a tarefa ingrata de encaixotar 25 anos de memórias acumuladas. O sótão estava quente e abafado, cheirando a poeira e madeira velha. Foi lá que encontrei a caixa. Uma caixa de papelão frágil, com as palavras "Vídeos da família", escritas com um marcador preto desbotado. Dentro, um cemitério de fitas VHS. Casamentos, viagens de férias, natais. E no meio delas, uma com uma etiqueta amarelada onde a caligrafia da minha mãe dizia Rafa, 5 anos, 1999. Um sorriso involuntário surgiu no meu rosto. Eu me lembrava daquela festa. Lembro do bolo com o tema dos Power Rangers, dos meus primos correndo pelo quintal, da sensação do papel de presente se rasgando nas minhas mãos. Era uma memória feliz, pura. Senti uma vontade imensa de assistir, de revisitar aquele momento. O desafio era encontrar um videocassete em pleno 2025. Felizmente, eu sabia que meu pai guardava um antigo aparelho na garagem. Depois de uma hora de luta com cabos AV e adaptadores para minha TV moderna, a tela azul do videocassete piscou para a vida com um zumbido familiar. Com um sentimento de triunfo e antecipação, inseri a fita. A imagem surgiu, trêmula e com as cores lavadas pelo tempo. Linhas de tracking corriam pela tela, mas ali estava, a sala de estar da minha infância, cheia de balões e crianças barulhentas. Vi o meu pai, com mais cabelo e menos preocupações, filmando tudo com uma câmera gigantesca no ombro. Vi minha mãe, parecendo tão jovem, trazendo o bolo para a mesa. E me vi. Um garotinho de cabelo tigela, olhos brilhando de excitação. Eu estava completamente imerso, rindo das roupas e dos cortes de cabelo, sentindo o calor daquela memória me preencher. Foi uma experiência genuinamente feliz. Por uns 15 minutos. A câmera, na mão do meu pai, fazia uma panorâmica pela sala, capturando todos os convidados. Tios, tias, primos, amigos dos meus pais. Eu reconhecia quase todos. E foi aí que eu vi. Por apenas alguns segundos, quando a câmera passou pela porta que dava para o corredor, havia um homem parado ali. Ele era alto e usava um terno escuro que parecia formal demais para uma festa infantil. Ele não estava conversando, não estava sorrindo. Ele estava apenas parado, imóvel, observando a festa à distância. Seu rosto estava na penumbra, indistinto. Franzia a testa. Quem era ele? Não me lembrava de ninguém assim. Pensei que talvez fosse um amigo do trabalho do meu pai ou um tio distante que eu esqueci. Era estranho, mas não alarmante. A festa na fita continuou, com as crianças quebrando uma pinhata e eu abrindo meus presentes. Mas a imagem daquele homem de terno ficou na minha cabeça. A quietude dele era dissonante. Quando a fita terminou em um chiado de estática, eu a rebobinei e assisti a cena da panorâmica novamente. Sim, lá estava ele, um convidado silencioso no limiar da minha memória. Decidi que perguntaria à minha mãe sobre ele mais tarde. Por enquanto era apenas uma curiosidade. A curiosidade, no entanto, começou a se transformar em uma obsessão sutil. Nos dias seguintes, a imagem do homem de terno não saía da minha cabeça. Havia algo na sua postura, na sua total falta de interação que me perturbava profundamente. 3 dias depois, não resisti. Precisava ver de novo. Talvez com um olhar mais atento eu pudesse reconhecê-lo. Coloquei a fita de novo. As mesmas cenas, as mesmas risadas. Esperei ansiosamente pelo momento da panorâmica. Meu coração batia um pouco mais rápido. A câmera começou a se mover, passando pelos meus tios, pelas crianças, chegando na porta do corredor e... meu sangue gelou. Simplesmente gelou. O homem estava lá. Mas ele não estava na porta. Ele estava uns 2 metros para dentro da sala,
parado ao lado da estante de livros. Impossível. Minha mente entrou em curto-circuito. Isso não fazia sentido. Uma fita VHS é uma gravação física, uma sequência de informações magnéticas. Ela não pode mudar. É um registro imutável do passado. Em pânico, rebobinei a fita bruscamente e dei play de novo com os olhos arregalados. A câmera passou pela sala. E lá estava ele. Ao lado da estante. Não na porta. Eu não estava louco. A fita tinha mudado. Ou pior, ela não era um registro fixo, mas uma janela para algo que ainda estava acontecendo. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e liguei para minha mãe. Tentei soar casual. Mãe, lembra da minha festa de 5 anos? Tinha um amigo do pai lá, um cara alto, de terno escuro. Silêncio do outro lado da linha. Não, meu filho, disse ela, confusa. Não tinha ninguém assim. Eram só a família e alguns vizinhos. Seu pai nem chamou ninguém do trabalho. Por quê? Inventei uma desculpa qualquer. Disse que estava vendo a fita e achei ter visto alguém. Ela riu e disse que minha imaginação sempre foi fértil. Desliguei o telefone e um medo real, um terror primitivo começou a tomar conta de mim. Eu estava sozinho com aquilo. Ninguém acreditaria em mim. A fita era a única prova, e ela era uma prova impossível. Naquela noite, a obsessão tomou conta. Eu precisava saber. Assisti a fita de novo. A panorâmica. O homem agora estava ainda mais perto, parado atrás do sofá onde a minha avó estava sentada. Ele não olhava para a câmera. Ele olhava para o centro da sala onde eu, com 5 anos, estava abrindo meus presentes. A cada vez que eu assistia, o resultado era o mesmo. O homem se movia. A cada play, ele dava um novo passo, conquistando mais terreno na minha memória, se aproximando do meu eu infantil. Parei de dormir. Passei a assistir a fita várias vezes por noite. Era uma forma de tortura auto-infligente. Eu vi o homem passar da estante para o sofá, do sofá para perto da mesa de centro, da mesa para o círculo de crianças, sempre imóvel, sempre observando. Seu rosto permanecia um borrão, um defeito na fita, mas eu sentia o seu olhar. Eu me sentia vigiado na minha própria casa. O som do videocassete engolindo a fita se tornou o som do meu próprio pavor. A nostalgia se transformou em veneno. Aquela memória feliz agora estava contaminada, para sempre. Eu não era mais o protagonista da minha própria memória. Eu era presa. Depois de uma semana de quase nenhuma comida e sono, eu estava no meu limite. Decidi assistir uma última vez. Eu não sei porquê. Talvez eu quisesse que acabasse. Talvez uma parte de mim quisesse ver até onde ele iria. Com as mãos trêmulas, coloquei a fita no aparelho. O zumbido começou. As cores lavadas encheram a tela. A festa começou mais uma vez. Meus olhos estavam fixos no lugar onde eu o vira pela última vez. A câmera fez a panorâmica lenta e torturante, e eu o vi. Ele não estava mais à distância, ele estava no centro de tudo. Parado diretamente atrás da cadeira onde o pequeno Rafael de 5 anos estava sentado, rindo, prestes a soprar as velas. A figura escura se erguia sobre a minha versão infantil como um abutre. Seu rosto borrado estava inclinado para baixo, olhando para a nuca do menino. Minha mãe se aproximou com um bolo, as 5 velas acesas. As pessoas começaram a cantar parabéns para você. O pequeno Rafael na tela encheu os pulmões de ar. No exato instante em que ele soprou as velas, a imagem na TV tremeu violentamente. E por um quadro, um flash de 1/24 de segundo, o rosto do homem de terno ficou perfeitamente nítido. E eu gritei. Um grito seco, rouco de puro horror. O rosto era o meu. Não meu rosto de agora, aos 30 anos, mas o de um homem muito mais velho, de uns 60 anos talvez, um rosto devastado pela exaustão e pelo desespero. A pele era cinza, os lábios finos e sem cor, e os olhos. Aqueles olhos me assombrarão para sempre. Eram os meus olhos, mas vazios, mortos,
ocos de qualquer esperança ou alegria. Era o rosto de um homem que tinha visto o inferno. Assim que esse 4 piscou, a fita morreu. A tela se dissolveu em estática branca em um chiado agudo. Eu arranquei a fita do videocassete e a estraçalhei contra a parede, quebrando o plástico em 1000 pedaços, puxando o filme magnético como se fossem as entranhas de um animal. Destruí o videocassete, batendo nele até que fosse apenas uma carcaça de metal e plástico. Mas era tarde demais. O dano havia sido feito. Eu finalmente entendi. O homem na fita não era um gavão de fantasma de alguém que morreu. Era um fantasma do futuro. Do meu futuro. Um futuro que por algum motivo estava selado naquele momento, naquela festa de aniversário. Ele não era um intruso. Ele era uma testemunha de si mesmo. Hoje, eu evito espelhos, evito meu próprio reflexo, porque às vezes, quando a luz não está boa, quando estou cansado, eu vejo aqueles olhos ocos me encarando de volta. O homem da fita não se foi, ele apenas mudou de lugar. Ele não está mais na gravação, ele está aqui, e ele está esperando, observando o passado de dentro de mim.